Obrigado, presidente. Obrigado também a toda a mesa diretora. É uma honra, né, estar aqui tratando de um assunto de fundamental importância. Queria agradecer também o convite feito pelo vereador Ronaldo Carvalho, que muito me honrou também. O convite foi feito principalmente em razão, né, do assunto e também por ter sido uma dissertação de mestrado da Unifacef, autarquia municipal, hoje representada aqui pela professora Marinês, que eu também agradeço muito, fico muito honrado pela sua presença, e também pela Carol, que é representante dos discentes, dos alunos de mestrado, do programa de mestrado da Unifacef. Programa esse que é direcionado ao desenvolvimento regional, então, de um interesse muito grande para toda a comunidade, principalmente local de Franca, e com ênfase, né, no meu caso específico, em políticas públicas e cidadania. Então, nada mais bacana, justo e interessante trazer esse assunto para a Casa de Cidadania da população francana. E o assunto que eu estudei e fiz a pesquisa são políticas públicas de saúde para crianças com autismo. Então, é a linha de pesquisa, né, desenvolvimento regional, políticas públicas, concentração direito regional, lá do programa de pós-graduação. Quem me orientou foi a professora Lívia Maria Lopes Gazaf. Pode passar, por favor. Próximo slide. Então, a banca foi composta pela professora Lívia, pela professora Sheila, ambas, né, da Unifacef, e pelo professor Assir, que é da Faculdade de Direito de Franca. Próximo slide. Bem, eu falo, então, direcionado a crianças com autismo, né? Nós temos que lembrar que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação, a interação social e também o comportamento, né? E esse estudo, ele trouxe muito a questão da importância da intervenção precoce e do tratamento e também clínico e terapêutico, e que isso pode trazer uma integração social adequada e qualidade de vida com dignidade, além de promover o desenvolvimento social. Então, esse estudo foi desenvolvido também objetivando o quê? Se nós tivermos o cuidado com a criança com autismo neste momento, nós teremos adultos, jovens adultos e idosos capazes de ter as suas escolhas, capazes de serem pessoas produtivas, economicamente ativas, e isso para a sociedade e, no momento então, para a nossa cidade, é de fundamental importância, porque isso traz desenvolvimento. Se eu pensar nas crianças de hoje, eu estou tratando dos adultos no futuro, e isso gera, sem dúvida nenhuma, né, além da condição econômica, nós também estaremos tratando de uma questão social, em que benefícios, em que a área social também pode ser menos afetada. Então, é muito importante que nós, como cidadãos, e vocês, né, como nossos representantes dessa Casa de Cidadania, tenham uma visão nesse sentido, para que nós também tenhamos políticas públicas municipais direcionadas às crianças com autismo, porque com isso teremos adultos capazes, economicamente ativos, que trarão desenvolvimento para a nossa região e para a nossa cidade. Próximo slide. Então, o estudo, ele analisou, né, os efeitos das políticas públicas entre aquelas desenvolvidas na área da saúde. Foi especificamente nesse ponto. E almejou propor eventuais ajustes ou uma nova modelagem de políticas públicas para o tratamento da pessoa com autismo. Próximo slide. Qual é o interesse? Por que me interessou esse estudo, né? A realidade de que eu vivo como pai de criança com autismo, né? Minha filha tem 4 anos e meio, e desde os 2 anos ela teve o diagnóstico, e isso, né, acaba gerando para a família, né, num primeiro momento, um susto muito grande, um transtorno muito grande, mas você descobre que, ao mesmo tempo, a gente recebe uma bênção, mas que o tratamento e o acompanhamento não é fácil,
é um acompanhamento diário, é uma carga horária de tratamento muito alta e muito cara, né? Então, isso para as famílias também é um dispêndio muito grande e, infelizmente, na prática, a gente tem observado que as crianças não estão sendo tratadas adequadamente. Por quê? Primeiro, as famílias não têm condição financeira. Segundo, infelizmente, o poder público não presta um serviço adequado. Isso eu vou mostrar para vocês no decorrer do estudo. Próximo slide. Está aí, então, a Gabriela, né, que é o principal motivo de eu estar aqui hoje, né, e que é hoje o meu grande propósito de trabalho, que é ajudar as famílias com autismo, e ela foi aí o grande propósito disso tudo. Próximo. O objetivo do estudo, né, o objeto, então, trazer as descrições, as razões, os desafios, a análise e possibilidades de implantação de políticas públicas na área da saúde, que tenham por objetivo, então, promover a cidadania, justiça e o desenvolvimento humano e social de crianças com autismo. Próximo slide. E nesse estudo, até por conta também do objeto do mestrado, do programa de mestrado, que diz então, né, do desenvolvimento regional, esse estudo também faz um diálogo com o desenvolvimento, né, que é isso que eu falei no início. Se nós tratarmos adequadamente as crianças, no futuro, né, nós teremos aí cidadãos com liberdade de escolha e possibilidade que possam desenvolver as suas capacidades, e sem dúvida nenhuma, nós vamos trazer o desenvolvimento para a nossa cidade e para a nossa região. Próximo. E o problema de pesquisa foi qual? Responder a seguinte pergunta: quais políticas públicas em saúde voltadas a crianças com autismo estão tendo êxito? Principalmente aquelas que dizem respeito ao acesso aos tratamentos adequados, assim como o cumprimento dos direitos sociais dessa população. Próximo. E a hipótese levantada foi, né? Ainda que se observe uma atuação do Poder Legislativo com a aprovação de normas que busquem garantir as reduções de desigualdades, infere-se que há uma inadequação de políticas públicas aplicadas de forma generalizada à pessoa com deficiência e, consequentemente, tornando inespecífico o atendimento à pessoa com autismo. E o estudo, a pesquisa, chegou a esse resultado, sim. De fato, né, o que nós temos é uma inadequação das políticas públicas direcionadas especificamente para as crianças com autismo. Próximo slide. A estrutura do estudo foi baseado, né, em 7 capítulos, como a introdução, um olhar social para a criança com autismo e as concepções, as políticas de saúde, então, como dimensão do desenvolvimento social, os objetivos, o material e o método, os resultados e discussão, e, por fim, as considerações finais. Próximo slide. Com relação aos direitos, pessoal, o estudo trouxe aí uma série de políticas públicas que são, sim, já devidamente consolidadas em nossa legislação. Aliás, a legislação brasileira, no que diz respeito a pessoas com deficiência e pessoas com autismo, e nós temos que lembrar também que a legislação considera toda pessoa com autismo pessoa com deficiência. Então, o autista, além da legislação específica que ele tem, todo o arcabouço de legislação ligada a pessoas com deficiência também se aplica a ela, né? Então, nós verificamos que essa legislação brasileira, e isso está muito claro em todos os estudos feitos, é uma das mais organizadas e reconhecidas em todo o mundo, como uma legislação muito robusta. Porém, qual é o grande problema? É uma legislação que não é aplicada, é uma legislação que não tem eficácia. E aí nós observamos vários direitos colocados para essa população, né? Como primeiro, o direito ao diagnóstico até os 18 anos, o atendimento multiprofissional, então, ou seja, o tratamento da pessoa com autista não é feito apenas com um profissional, é feito com vários profissionais. E por isso que o tratamento ele é caro, ele é demorado e ele não é a curto prazo. Muito pelo contrário, muitos dependem disso a vida toda.
como, por exemplo, psiquiatra, neurologista, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional e vários outros, né? O tratamento na rede particular, caso o governo não forneça o tratamento adequado, recomendado, então é direito das crianças com autismo. Então, ou seja, se a rede pública não fornece o tratamento adequado, é direito da criança com autismo que a rede pública custeie esse tratamento na rede privada. Também é direito das pessoas com autismo o fornecimento de medicamentos, os tratamentos e terapias junto aos planos de saúde. Então, se a criança e a família da pessoa com autismo tem plano de saúde, é obrigação também desse plano de saúde o custeio integral deste tratamento. E a gente tem observado, e aí eu vou mostrar para vocês os resultados, que infelizmente isso na prática também não acontece. Os planos de saúde também são extremamente omissos, tá? E um destaque aí na questão de uma ineficiência governamental em atender essa população. Próximo slide. Já vou terminando aqui. Uma coisa que chamou muita atenção, pessoal, é que na política pública ligada à saúde, do Ministério da Saúde, uma divergência de tratamento, ou seja, o próprio Ministério da Saúde Nacional não sabe qual é o caminho adequado a dar para nossas crianças com autismo, tá? Uns colocam, né, que há a necessidade de reabilitação, e isso é feito então pelos Centros Especializados em Reabilitação, que é o SER. Hoje aqui em Franca nós temos uma unidade que é encampada pela APAE, que faz um trabalho muito bonito, mas que infelizmente não consegue atender nem 1% da população. E há uma outra linha que diz que não, que é uma atenção psicossocial que é de responsabilidade do CAPES. Então, ou seja, o próprio Ministério da Saúde não sabe para onde nós devemos encaminhar as nossas crianças com autismo. Então, já é um grande problema que nós verificamos aí na política pública nacional com relação ao tratamento para as crianças com autismo. Próximo. Aí um destaque para o SER, né, que é o Centro Especializado em Reabilitação, e que, na verdade, a prática hoje na nossa região é feita, então, pelo SER. Tá? Nós temos aqui o SER 2. O SER 2 quer dizer, são dois trabalhos que o SER aqui de Franca faz, que é a reabilitação física e a reabilitação intelectual. E o autismo está na reabilitação intelectual. Hoje, pessoal, nós temos uma fila de algo em torno de 200 crianças e roda aqui no SER de Franca a cada 18 meses, cada um. Então, ou seja, infelizmente não consegue atender a população. Próximo. E aí nas pesquisas que nós realizamos, observamos que há aí dois pontos aí, dois temas que ficaram muito claros nos entrevistados, tá? As dificuldades e obstáculos vivenciados para a concretização dos direitos das crianças com autismo no contexto dos cuidados à saúde, e um outro tema é os meios para a concretização desses direitos das crianças com autismo no contexto da saúde. Próximo. E aí, com relação às dificuldades, o que nós observamos nos estudos? O que os entrevistados nos trouxeram? Primeiro, um número insuficiente de profissionais especializados. Então, ainda há um déficit muito grande, principalmente na rede pública. Uma falta de diagnóstico precoce, porque uma das questões colocadas pelos profissionais especializados em saúde para as crianças com autismo é que, quanto mais cedo houver o tratamento, quanto mais cedo houver a intervenção, maiores são as chances de termos um jovem e um adulto desenvolvido. E, infelizmente, isso não tem acontecido na prática. Outro problema, inadequação dos serviços prestados. Acabei de falar, né? Aqui em Franca nós temos apenas o SER que presta esse serviço e que, infelizmente, não consegue atender a população. Outro ponto, negativa de atendimento pela rede privada de saúde. É uma realidade. Todos os usuários de planos de saúde que na família tem algum autista, uma criança com autismo, os usuários de planos de saúde não conseguem o tratamento adequado. Quando não é uma negativa geral, é uma negativa parcial, ou seja, fornece-se o tratamento com profissionais não adequados e também com uma carga horária muito baixa. Para que vocês tenham ideia, em regra,
tá? Um tratamento básico para uma criança com autismo é de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. Psicologia com no mínimo 10 horas semanais, terapia ocupacional e fonoaudiologia com pelo menos de 1 a 2 horas semanais. Em regra, os planos de saúde oferecem de 30 a 40 minutos semanais apenas para cada um. Então é enxugar gelo, infelizmente. Uma outra questão também que foi levantada é a necessidade de judicialização. Ou seja, em nosso país, em nossa cidade, em nossa comunidade, para que as crianças tenham seus direitos efetivados, elas têm que se socorrer ao Poder Judiciário. Não há outra alternativa, infelizmente. Próximo slide. E como meios de concretização desses direitos, os entrevistados colocaram a importância da informação. Então, esse canal aqui que a Câmara está abrindo, né, que eu agradeço muito à diretoria, ao senhor presidente e ao convite feito, então, pelo vereador Ronaldo Carvalho, é um ponto importante, trazendo informação para a população. Isso é de fundamental importância. A população tem que ter ciência e saber dos seus direitos. E isso ainda não ocorre também, infelizmente. Uma outra questão colocada, a conscientização, a orientação sobre os direitos, a importância de que a população saiba dos seus direitos e saiba como se socorrer desses direitos. E, por último, e eu digo para vocês o que me assustou muito, é a necessidade de incentivo à aceitação das famílias. Infelizmente, as famílias ainda não estão preparadas para aceitar o autismo dentro de sua casa. Então, a importância de todo esse trabalho nosso, a importância dessa Casa de Cidadania, de abrir o seu espaço para que nós possamos ser as vozes aí, para que essas famílias tenham condição de entender melhor e sejam amparadas também para isso. Próximo. E por fim, eu deixo aqui a conclusão, né, do nosso trabalho, que é a efetivação da implantação de políticas públicas resulta na promoção de cidadania, de justiça e desenvolvimento humano e social das crianças com autismo. Assim, serão desenvolvidas as capacidades dessas crianças com o intuito de se tornarem adultos com oportunidades sociais, livres e capazes de exercer suas escolhas. Senhores, muito obrigado e fico aí, disposto a responder eventuais dúvidas e perguntas. Eu peço uma parte? Pois não. Doutor Fabrício? É doutor Fabrício. Sim, sim. Doutor, eu tenho formação em pedagogia, trabalho diretamente com as entidades, com creches, com escolas municipais de fundamental. E no primeiro tópico dos seus problemas ali relacionados, ali está o que nós estamos enfrentando hoje em dia. Eu acho que, eu tenho certeza, de 20 a 30 creches que eu procurei conversar, todas foram unânimes. Não existe um ano pior do que esse. Eu lido com o terceiro setor há 30 anos. Não existe um ano pior do que esse que as entidades, as creches, estão vivendo. Primeira coisa, por falta de funcionários capacitados para isso. Por exemplo, para se trabalhar com uma criança com deficiência, precisa ter pedagogia. Ela ganha, um exemplo, R$2.000. Uma que cuida de uma sala ganha, uma educadora, R$2.500. Uma professora ganha R$3.000, ou seja, ninguém quer trabalhar de apoio pedagógico. Sim. Porque é a mesma formação e um salário maior. Então, eu agora acabei de verificar aqui com 5 creches, das 5 creches que eu entrei em contato, estão precisando de 3 apoios pedagógicos para cuidar de criança com deficiência. E não acha. Não acha, não tem currículo. É uma realidade nacional. Não tem currículo. Então, é preocupante. Sim. A gente sente que o executivo, junto à Secretaria de Educação, tem que ter algo, porque numa última conversa que eu tive, a secretária me disse o seguinte: está difícil e vai piorar. Sim. Tá, quais são as ações sendo tomadas? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Zero. Porque ninguém quer ser professor para cuidar dessa área. Sim. Então, realmente, nós já abraçamos essa causa junto com Vossa Senhoria e entendemos que algo realmente precisa ser feito. Porque todas as crianças que têm o índice de autismo ou uma deficiência, cada uma está num grau, não existe duas iguais. Não. Então, dependendo da forma como a criança tem, o próprio educador precisa de atendimento, precisa de
de uma qualificação, precisa de uma assessoria, Sim. né? Até psicológica, porque ela precisa estar alicerçada para trabalhar com essa criança. Sim. Então, é algo muito profundo. Parabenizo pelo trabalho sendo feito, parabenizo pela Unifacef de abraçar essa causa, mas realmente que seja uma cobrança do Executivo, porque isso aí urge, porque se hoje nós temos 1.800 crianças catalogadas em Franca como essa deficiência, o ano que vem vão ser 2.500, Sim. vão ser 3.000. A tendência é que vai aumentar A tendência cada é vez aumentar. mais. Cada vez mais. Porque não se via, os médicos, os neurologistas, os psiquiatras ainda não tinham atentado para esse teor Sim. dessa doença. Sim. E agora que estão se atentando, então estão vendo que vários graus, Exatamente. né, que talvez que não seria detectado antes, hoje é. Então nós realmente precisamos anotar isso de forma urgente. Parabenizo Vossa Senhoria, e vamos ver de que forma que o Legislativo possa trabalhar, porque se o Executivo não despertar para isso, é mais um ano perdido, mais o outro ano, depois a gente vê isso, e quando vê, a coisa tomou rumos, como já está tomando, que a gente não consegue tomar direção. Exatamente. Então, parabéns pela sua iniciativa, estamos preocupados com isso, também não sabemos, porque se o Executivo que toma conta do dinheiro e que libera a execução de ação não enxerga isso, ou não vê, ou não quer ver, ou se está tomando atitudes, teria que estar aqui já ter falado alguma coisa, mas não tomou essa iniciativa, mas é muito preocupante. Então, parabenizamos aí Vossa Excelência pelo trabalho, e que o que puder contar conosco aqui, vai ser um prazer ajudar. Obrigado, Ok? Excelência. Obrigado. Com a palavra o vereador Ronaldo Carvalho, depois Marcelo Tite. Primeiro, parabenizar o Dr. Fabrício pelo estudo. Eu acho que o tema tem que vir ao diálogo mesmo, Dr. Fabrício, porque, como nós vimos no próprio estudo do senhor aí, até as políticas nacionais, elas ainda não chegaram num denominador comum ainda, não entenderam ainda. Por isso, a necessidade do diálogo, da conversa. Por isso que, quando eu vi o estudo, eu imediatamente entrei em contato para trazer aqui. E mais, quero convidá-lo para nós fazermos um podcast aqui da Câmara, para a gente discorrer, conversar mais a respeito do estudo do senhor e trazer essa informação, porque a gente percebe que um dos principais problemas que nós temos é a desinformação. Então, assim, parabéns, doutor Fabrício, e já deixo o convite, assim que a gente terminar, a gente conversa, para o senhor poder estar aqui num outro momento, no podcast, para a gente poder aprofundar mais nesse estudo do senhor, que eu tenho certeza que vai trazer muito e vai somar muito para a causa autista, para as crianças que têm um aspecto autista aí, e que vai ajudar muitas, talvez, famílias, pessoas, até o próprio poder público, a entender melhor, para a gente poder buscar soluções a partir do estudo. Então, assim, parabéns, e fica o convite para o podcast aqui. Obrigado, Excelência. Convite aceito. Marcelo Tite Gils Pelizzato. Professor Fabrício, bom dia. Bom dia. Quero cumprimentá-lo pelo trabalho e esse tema tão importante. Nós temos municípios que já estão à frente de Franca com formação de profissionais. A gente sabe que o autista ainda é muito desconhecido por alguns profissionais. A minha esposa é terapeuta ocupacional. A gente hoje, Franca, nós temos somente 2 terapeutas, que é um número assim, pífio, né? A gente tem cobrado que o município invista mais em terapeutas. Nós precisamos de psicólogos, pessoas que entendam, sabe? Como o vereador Ronaldo disse, o senhor está vindo. Nós temos um trabalho em parceria com a APAAF, que é a Associação dos Pais dos Autistas de Franca. Eles estão se reorganizando, porque precisa de políticas públicas, não só em nível federal, mas também locais. Sim. E a Câmara Municipal está de portas abertas. O trabalho que o senhor fez é enriquecedor, se tiver disponibilidade de disponibilizá-los para nós, porque nós temos
alguns parceiros que trabalham em nível de estado e federal, para que possamos apresentar eles e trabalharmos em conjunto e buscarmos alternativas, porque nós não podemos pensar somente na criança. Sim. Nós temos a criança, o jovem e amanhã esse idoso também, que ele vai ter, que requer um cuidado especial também. Então nós temos que deixar planejamento pensando na criança, no jovem e nesse idoso que precisa de uma atenção muito especial. Parabéns pelo trabalho e conte conosco. Obrigado, excelência. Gilson Pelizaro. Queria agradecer a presença aqui do Dr. Fabrício por trazer esse estudo e a gente poder discutir sobre políticas públicas para as crianças com autismo. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, o poder público tem que investir muito. Vou falar a minha opinião e eu queria saber o que você acha Sim. da minha opinião. Investir na formação profissional. Muitos professores, educadores, pedagogos não estão treinados suficientes para lidar com uma criança com espectro autista. E mais, não estão treinados para fazer com que as crianças da classe que tem uma criança com espectro autista também entender. Sim. Né? Porque são mundos diferentes. Exatamente. Né? Então precisa de ter um treinamento específico. Acho que o poder público tinha que dedicar em várias oficinas, em vários conteúdos, né, específicos para o treinamento desses profissionais. E outra coisa, na questão psicológica, eu acho que envolver as famílias seria muito importante, porque às vezes por ignorância mesmo, vamos falar a verdade, Sim. e não saber lidar com a questão, com o tema, às vezes a própria família dificulta o tratamento de uma criança com espectro autista na questão de reconhecer que aquela criança está com esse problema, com essa deficiência, vamos dizer Sim. assim. Sim. Então, queria saber o que o senhor acha dessas duas considerações, Sim. do envolvimento da família, do envolvimento das crianças que convivem com a criança com espectro autista e também do treinamento dos profissionais. Exatamente. Obrigado por suas considerações, excelência. É muito claro que nós temos que, para que possamos dar um tratamento adequado para as nossas crianças, nós temos que cuidar de quem cuida. Isso ficou muito claro em nossa pesquisa e é o dia a dia que eu tenho vivenciado. Então, primeiramente, com as famílias. Então, é muito importante que as famílias tenham esse apoio, tenham essa orientação, tenham essa consciência de que é possível, há um caminho. Então, isso é muito importante. Segundo, nós precisamos qualificar, treinar e valorizar os nossos profissionais que estão na linha de frente. E, infelizmente, tanto na área da educação como na área da saúde, isso não está acontecendo. E se nós tivermos condição de valorizar esses profissionais, e repito, cuidar de quem cuida, nós vamos ter condição de trazer isso melhor para a sociedade, e o maior espelho da sociedade são as crianças que convivem com uma criança com espectro autista ou com demais transtornos. Porque elas tendo essa consciência, fica muito mais fácil de trabalhar isso. E isso reflete na família, nos pais, em casa, no vizinho, na avó, enfim. Então, é uma realidade, sim, excelência. E é muito importante que nós tenhamos, sim, essa visão o mais urgente possível. Cuidar de quem cuida. Doutor Fabrício, mais uma vez a gente agradece a sua presença e pelo tema tão relevante, que a gente, como ele falou, é um caso que acontece na nossa cidade, mas também em todo o nosso Brasil. E trazer dados importantes para que a gente possa, juntos, criar caminhos para resolver esse problema, o quanto antes. Muito obrigado, e essa casa está sempre de portas abertas para atender Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, excelência, e me coloco sempre à disposição também para auxiliar. Vai ser um prazer. Muito obrigado.